acrescentar. Eu preparei para vocês, como prometido, a nossa primeira aula de escatologia bíblica. Essa música aí, ela está um pouquinho assim, só no rascunho, mas ela tem tudo a ver com o nosso assunto. Então você vai ouvindo essa música e daqui a pouco você vai estar ouvindo também a palavra de Deus. Escatologia bíblica. Preocupado com o futuro, mas não sabe o que fazer. Perdido, anda por caminhos desconhecidos e não sabe para onde ir. Por que andar ansioso quando não quer a vez de comer, beber ou vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Para um pouco e me ouça. O tempo passa, a vida vai, a morte chega, o outro Preste atenção. Existem apenas dois caminhos para você seguir. Um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição e muitos andam por ele. Um caminho estreito e apertado que conduz à vida e poucos o encontram. Faça agora a sua escolha. Você ainda tem dúvidas? Ouça então. Vida onde eu viverás, só Cristo a vida pode dar. Pois é, meus irmãos, cá estamos nós para dar início à nossa primeira aula de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre as dispensações. O texto bíblico que vamos ler, se você quiser me acompanhar, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Amém. Então vamos lá. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestada
a misericórdia, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Só o fundinho mesmo. Aí tá bom. Amém. Vamos, primeira transmissão, primeira gravação. Vamos nos ajustando devagarinho. Então Paulo disse assim, olha, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada, conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas da graça de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça que era agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Se Paulo disse ser o menor dos apóstolos, eu que sequer sou apóstolo, estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, revelada em Cristo, para levar para vocês um pouco de conhecimento a respeito das coisas passadas e futuras. Tem muitas pessoas que não querem saber. Eu estive conversando com alguns amigos meus ontem e falei a respeito da minha intenção de gravar uma série de estudos bíblicos sobre o fim dos tempos. E essas pessoas sorrindo me falaram, eu prefiro não saber, eu prefiro ficar inocente. Mas eu acredito que você não tem o mesmo pensamento, você quer saber sim daquilo que Deus preparou para mim, que preparou para você nos dias que se seguem, nos dias que antecedem a vinda de Cristo, o milênio, o juízo final e muitas outras coisas que ficam às vezes entaladas em nossa garganta, nós não sabemos o que dizer, como dizer, mas hoje eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para ajudar você a entender um pouco mais. Vamos começar pela definição de escatologia. Escatologia vem de dois vocábulos gregos que são escatos e logos. Juntando escatos com logos, ficou escatologia, estudo das últimas coisas ou dos tratados dos últimos dias. Então fica para você aí o entendimento, né? Temos o sentido de estudo do fim ou das últimas coisas. Da mesma forma que Deus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, o fim, é o primeiro e o último, a sua palavra, ela precisa abranger todo esse período, desde a eternidade até
a eternidade. E nós podemos conhecer uma parte, aquilo que nos cabe, aquilo que nos foi revelado, nós vamos passar para você. Para que nós tenhamos uma noção do futuro, nós precisamos conhecer o passado. Então vamos iniciar com o estudo do passado. As dispensações, são 7 as dispensações. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre as dispensações. Para se fazer um estudo das últimas coisas, precisamos começar pelas primeiras. E para isso nós vamos começar pelo exame das dispensações uma a uma. Vamos trazer com calma, com bastante paciência, para que você consiga entender da melhor forma possível o que nós temos resumidamente para você a partir de agora. Ao longo da história da humanidade, Deus tem tratado com o homem de diversas maneiras em etapas variadas, que são chamadas de dispensações. Aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 2, nós lemos, eu vou repetir para você, olha: se é que sabeis das dispensações da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação muito profunda a respeito das coisas do futuro. E os nossos teólogos do século XIX para cá, principalmente, começaram a se aprofundar um pouco mais. E hoje nós temos esse resumo básico da matéria escatologia que passamos para você. As dispensações estão caracterizadas demonstrando a ordem progressiva do relacionamento de Deus com a humanidade. Os crentes, propósito que parece e liga os períodos de tempo durante os quais o homem tornou-se responsável por testes específicos e variados quanto à sua obediência a Deus desde o começo da história da humanidade. Para que você entenda melhor, Deus submeteu a humanidade a vários testes específicos e variados, não para saber se o homem passaria no teste, não, mas para demonstrar para o homem a sua capacidade, aquilo de que ele seria capaz de fazer e, de alguma forma, agradar ao Senhor. Então, as 7 dispensações são essas a seguir. Hoje, nós vamos falar da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Imagine você, quando Deus formou Adão do barro, da argila, e soprou nas suas narinas o sopro de vida. Adão foi feito alma vivente, e Adão recebeu o Espírito de Deus. Para que Adão não andasse sozinho, Deus fez-o cair num sono profundo, tirou uma parte do seu corpo, de um dos lados, uma costela, e criou também, a partir daquele pedaço de matéria humana, uma mulher, à altura daquele homem. Tanto é que ela foi tirada de um lado, para que ela estivesse exatamente ao seu lado, fazendo exatamente o que ele faz, da sua maneira, da sua forma, dentro das suas características. Como eu costumo dizer, ninguém é igual, todos somos equivalentes diante de Deus. E Deus nos trata como indivíduos e nos dá aquilo que nós podemos receber e administrar. Paulo, ele falou aqui na carta dele a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, nós podemos ver aqui um pouquinho a respeito dessa dispensação. 1 Timóteo 2,14 diz assim, olha: e para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos,
permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Ou seja, nós precisamos entender a Bíblia, nós precisamos entender os escritos que vêm desde Moisés até o apóstolo João, com o Apocalipse. Nós vamos ler ainda para você entender melhor no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Diz assim: Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Porque eu antecipei esses textos, para que você já tenha uma noção do assunto. O que aconteceu? Deus colocou no jardim do Éden a sua criatura original, Adão e Eva. Após ter criado os animais, ter feito tudo na sua eternidade, no seu tempo, que nós não conseguimos entender que tempo é esse, mas nós conseguimos entender que, chegando ao final do sexto dia da criação, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, dando início assim à raça humana. Qual foi o primeiro teste da humanidade? Na pessoa de Adão e Eva, foi dado o teste da inocência. Eles foram colocados ali inocentemente, como crianças. Eles não sabiam muita coisa. E Deus todos os dias descia, se apresentava para eles pessoalmente ou apenas a sua voz. Não ficou bem explicado se Adão via Deus ou se apenas ouvia a voz de Deus. O importante é que todos os dias, ao cair da tarde, Adão e Eva ouviam a voz de Deus. Mas como eu falei no início, Deus colocou a raça humana sob vários testes, várias experiências, para que o homem pudesse evoluir na sua consciência, na sua maneira de viver, na sua forma de servir, de adorar ao seu Deus. E assim o primeiro homem foi criado em inocência, colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma prova simples e advertido das consequências da desobediência. Adão não ficou inocente com respeito ao que ele deveria ou não fazer. Ele não foi compelido a pecar, mas ele foi tentado por Satanás e preferiu desobedecer a Deus. O que acontece? O primeiro pecado aconteceu na região celestial. Um querubim chamado Lúcifer decidiu que seria igual ou maior que Deus e resolveu desobedecer e foi punido e foi mandado para as regiões inferiores. E estando Satanás já no seu exílio aqui na terra, ele se apresentou para a mulher e perguntou para ela o que Deus falou a respeito daquela árvore ali no centro do jardim. Vocês não podem comer do fruto dela? Respondeu Eva. Ele disse que não é para a gente comer e nem para tocar, porque no momento em que nós comermos, nós morreremos. E Satanás disse para ela: não é bem assim. Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês ficarão semelhantes a Ele, sabendo tudo, conhecendo o bem e o mal. E como até hoje, tanto homens quanto mulheres, somos
tentados a conhecer. O conhecimento é algo que nos chama a atenção. Nós somos atraídos pela possibilidade de conhecer um pouco mais. E Eva então cedeu à tentação e comeu. E o homem também cedeu à sedução da mulher. Ela já tinha experimentado e disse: olha, eu comi, gostei, e está aqui, olha, essa questão que Deus falou que nós vamos morrer, não vamos, eu comi, acabei de comer, estou viva. Então eu acho que você também deveria comer. E Adão também, desejoso de ter conhecimento, de saber como seriam todas as coisas, comeu. Isso pode ser uma metáfora, isso pode ser algo não exatamente da forma que foi colocada por Moisés no livro de Gênesis, mas o que fica claro para nós é que, a partir do momento que nós decidimos a desconsiderar um preceito divino, nós decidimos a desobedecer uma ordem divina, a partir do momento que nós decidimos fugir dos princípios deixados por Deus, orientados por Deus, nós já estamos em pecado. Nós não precisamos comer algo, nós não precisamos fazer mais nada. O fato só de nós decidirmos descumprir uma determinação de Deus já nos coloca na situação de pecado. Aquilo que eu me atrevo a chamar de pecado original, qual seja o princípio da desobediência. Quando nós resolvemos desobedecer a Deus, então nós estamos incorrendo no pecado original, o pecado que Eva e Adão cometeram no princípio. E por causa desse pecado, a terra foi amaldiçoada, a mulher passou a sentir dores, o homem passou a trabalhar duro para sustentar-se a si mesmo e manter a sua casa, a sua família. E também em decorrência desse pecado original, a desobediência, aconteceu o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, porque os filhos de Adão e Eva, algum tempo depois, decidiram se voltar para Deus, mas de maneira diferenciada. Caim procurou Deus com a sua altivez, com o seu orgulho, com a sua vaidade, apresentando aquilo que ele achava que seria o melhor da sua lavoura, da sua agricultura, ou sei lá se ele apresentou para Deus daquilo que lhe sobrava, aquilo que não lhe servia. Isso aí só Deus o sabe. E Deus, consequentemente, não aceitou o coração de Caim. Não é que a oferta de Caim fosse ruim ou fosse desprezível por si só. O desprezo de Deus foi pela altivez do coração de Caim, pelo orgulho, pela vaidade, pela falta de compromisso com Deus. Por sua vez, Abel, que era criador de ovelhas, apresentou do seu rebanho o que havia de melhor, dos seus cordeiros, e apresentou diante de Deus um sacrifício puro, um sacrifício saudável. E Deus, por sua vez, se agradou do coração de Abel e, em conjunto, recebeu a sua oferta em sacrifício. E Deus, que tinha colocado o homem na mordomia da inocência, teve o seu fim uma sentença de expulsão do Éden. E eles foram expulsos, como eu acabei de ler. Eles foram colocados para fora do seu próprio habitat. Por que Deus expulsou o primeiro casal dos limites do jardim? Porque também tinha uma árvore denominada árvore da vida, cujo fruto conduziria aquele casal à vida eterna, se eles tivessem comido
do fruto da árvore da vida estariam vivos até hoje. O fruto da árvore do conhecimento os levou à morte precoce. Primeiro, eles morreram espiritualmente e passaram a ter menos ou quase nenhum contato com Deus. E segundo, no seu tempo, eles tiveram morte física. E é o nosso legado hoje. Por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, então nós temos um período em que nós vivemos e chegando ao fim, as nossas forças vão se diminuindo, as enfermidades vão tomando conta, ou por algum acidente ou incidente, alguma coisa que nos aconteça, às vezes temos morte precoce, jovens, crianças também morrem em decorrência desse pecado original, a desobediência contra Deus. Então fica aqui para você a primeira dispensação da inocência, a mordomia da inocência, que teve fim com o pecado original e, consequentemente, a expulsão do primeiro casal do seu habitat natural para que não cometesse mais um absurdo, o qual seria comer da árvore, o fruto da árvore da vida e viver para sempre em pecado. Só Deus sabe o que seria do mundo hoje se ninguém morresse com a capacidade que nós temos de pecar, de desobedecer ao Senhor Deus. Então fica aqui para você, na próxima quinta-feira, você vai estar assistindo comigo também a segunda dispensação, a qual é a dispensação da consciência. A inocência não funcionou, foi quebrada, então agora nós vamos trabalhar com a consciência e vamos ver no que vai dar. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.